Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato. Hoje, domingo, dia das mães, então dou todas as nossas homenagens às mães, né? Mães do coração, mães biológicas, mães que amam sem medida seus filhos e filhas, mães que hoje estão enlutecidas, especialmente lá no Rio Grande do Sul. Mas eu não posso deixar de homenagear a minha santa mãe, a Mamacilda, ou a Dona Iracilda, como alguns chamam, né? E todos nós aqui da nossa querida Baixada Fluminense, amigos conhecidos nossos aqui na rede social, já conhecem a Mamacilda. Mamacilda, que ela tem, né, a alegria de dançar hoje, um pouco gripada, um pouco resfriada, né? Meio, como diz outro, meio tristinha. Semana passada nos deu um susto, né? Dando um apagão e não parar no hospital. Mas ela está aqui sendo cuidada por nós. Então agradeço a cada um, a cada uma, que de forma especial reza pela minha mãe, que se alegra comigo quando ela está bem, que pergunta por ela. Mais interessante é que tem uma série de amigos, né, de todos os lugares, do trabalho, né, do dia a dia, da onde eu chego, falo: e sua mãe, como é que está? Então nosso agradecimento e a nossa mensagem a todos os filhos da mãe que a gente tem por aí, né? Os filhos da mãe são diversos, e de forma especial as mães, que os filhos da mãe, que sua mãe já está morando no céu. Esse abraço que eu vou dar na minha mãe hoje, né? Daqui a pouco, quando ela levantar, ou quando eu estiver saindo do quarto, eu quero estender esse abraço, esse meu abraço, a todos vocês, filhos da mãe, que não podem abraçar suas mães, ou porque a mãe está muito longe, em outro estado, em outro país, em outra realidade, ou aquela mãe que já está morando no céu. Então, nosso abraço, nossa amizade fraterna a todos vocês que estão aí sentindo saudade das suas mães. E eu vou abraçar minha mãe e ofereço esse abraço a todos vocês. Também a gente quer olhar, né, de forma especial para todas as mães, e as mães que estão passando lá a luta dura com seus filhos lá no Rio Grande do Sul. As mulheres que, de um jeito ou de outra, né, viram guerreiras, são guerreiras que transformam em leoas, se viram, vamos diz o outro, viram um leão mesmo para defender seus filhos. E a gente viu muitas histórias aí de mães que estavam durante a enchente e primeiro pensou nos seus filhos. Então esse meu abraço também, essas mulheres, mães que estão no meio da água, lá no Rio Grande do Sul, lutando para que os seus filhos tenham dignidade. Eu fico muito emocionado em falar de mãe e rezo muito pela minha santa mãe. Eu aprendi com um amigo, padre que já faleceu, o Monsenhor José, que ele dizia que talvez a maior saudade que o homem possa ter é a saudade do colo da mãe. Então, quem tem sua mãe, não deixe de ficar no colo da mãe. Não deixe de abraçar, de beijar, de dar carinho, de ser filho da mãe. E eu fico de forma muito emocionada quando eu fico lembrando de tantas mulheres que são minhas mães na caminhada. Professoras catequistas, amigas, né, de caminhada que, de um jeito ou de outro, sempre me deram um conselho. Então, vocês, mulheres, a sua maternidade nos ajuda a santificar um pouco mais nossas vidas. Eu tenho uma frase que eu sempre cito, já viu o clichê, né? Mãe é algo tão bom que Deus também quis ter uma. Então, nós que temos mães ainda aí nessa realidade, deixamos para vocês nossa homenagem, o nosso abraço e nossas orações, para que Deus possa fortalecer vocês na caminhada. Vocês, mães, não deixem de ser mães. E vocês, filhos da mães, obedeçam suas mães, apesar de tudo. E olhando para a realidade, antes de entrar no Evangelho, nós continuamos aqui, né, pedindo para vocês, quem puder, né, doar, né, vou voltar aqui, ó, bem aqui, o Pix da CNBB, Regional Sul 3, você, por favor, não deixe, vai estar aqui, vou colocar bem aqui, para você poder doar, para você cooperar. Eu sei que muitas das pessoas que eu mandei esse Pix, mandei esse número Pix, né, CNPJ, já fez a doação para outros organismos. Eu sei que você já fez sua colaboração, mas para aqueles que não fizeram ainda,
ainda dá tempo. E se você ainda pode doar um pouco mais, não deixe de fazê-lo. Eu acho que a gente não tem noção do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu sempre falo isso. Só pode saber o que está acontecendo quem está vivendo lá, quem está passando pela dificuldade, pela aquela situação, que é uma situação que ficam aí gente de esquerda, gente de direita, mas sobretudo o povo da direita, criando fake news, um prefeito dizer que não está escutando o ministro Pimenta. Não estou aqui para defender o governo federal, nem tampouco para querer lacrar, não preciso disso. Pelo contrário, eu sou um dos que mais cobram do governo Lula. Questionei, tem vídeo meu questionando a compra do diesel da Rússia diante da realidade da guerra da Ucrânia. E a gente vai olhar para o motivo do Rio Grande do Sul, não é motivo de ficarem caçando motivos para dividir o país mais do que já está dividido. A fake news que esses canalhas, e eu não vou tirar essa palavra canária desse vídeo, ficam propagando, só atrapalham o trabalho. Eu, particularmente, vi também notícias de repórteres sendo destratados, desrespeitados. Gente, quanto mais informação, melhor para a nação. Quanto mais informação, melhor para o país. Aí ficam aí caçando um jeito de evitar, que chegue a informação até a gente. Cria-se a ideia que aquele que doou 3 milhões, que isso aqui é um estrangeiro, tem que ser agradecido de forma especial. Cria outra ideia que o outro que cedeu um helicóptero ou um avião, não sei ao certo, ele merece uma moção de aplausos pela sua atitude. Senhores, todos nós brasileiros, todos nós aqui do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, devemos nos policiar, nos orientarmos para que essa moção de aplauso não seja, vamos dizer assim, algo que vai colocar para endeusar esse ou aquele. Mas cada um que doou lá do seu tempo, sobretudo os voluntários, que eu coloquei outro dia, os voluntários, sobretudo aqueles e aquelas que passam por dificuldade, e eu falo por dificuldade mesmo, dificuldade na sua caminhada, na sua história de vida, que estão lá se entregando, funcionários públicos, servidores federais, servidores municipais, estaduais, esses sim merecem moção de aplauso. Político, empresário, desculpe, se eu pudesse doar R$1 milhão, certamente eu doaria. Eu comentei com um sobrinho meu ontem, durante o jornal, eu dizia, olha, se eu tivesse condições, eu estaria lá no Rio Grande do Sul, no meio desse povo, na água, também ajudando. Que eu acho que o que nós temos que ser motivados não é você ficar aí e falar que o cavalo caramelo se esforçaram por um cavalo. Senhores, não é um cavalo. Aquilo ali, na verdade, é um símbolo da vida querendo sobreviver, a vida lutando para continuar existindo. Um ser vivo que ficou em pé vários dias para conseguir sobreviver, para poder sobreviver. Assim também somos nós que queremos sobreviver. Isso em todos os espaços. E não dá para nós virmos essas situações, assistirmos essa covardia, e a palavra covardia também não vou tirar, de uns deputados, senadores, influencers que ficam, vamos dizer assim, politizando, dizendo, olha, não está fazendo. Senhores, o que você fez até agora? Se cada um olhar o que eu posso fazer, em vez de ficar olhando o que o outro está fazendo, nós vamos conseguir sair dessa juntos. E aí, de forma especial, a gente tem vários artistas, subcelebridades, como alguns dizem, várias pessoas que estão lá se colocando a serviço, atletas que deixaram de treinar para Olimpíadas lá dentro da água. Então a gente tem que olhar para essas pessoas e dizer muito obrigado. Mas não é só muito obrigado para esses que são conhecidos, são famosos, mas para todos aqueles e aquelas que estão lá anônimos. Esses sim são os heróis que merecem emoções. Mas aí fica uma meia dúzia de deputado, uma meia dúzia de senador, uma meia dúzia de políticos profissionais caçando um jeito de justificar a sua posição, a sua
a sua ideologia política, mas diz que não tem ideologia. Fica um outro dizendo que o show da Madonna que é o culpado pela desgraça do Rio Grande do Sul. Aí vem um outro pastor dizer que o problema do Rio Grande do Sul é porque lá tem muita gente praticante de religião de matriz africanas. Sabe? A gente tem que parar de querer explicar, com todo respeito, eu vou falar isso com todas as letras, de parar de explicar aquilo que a ciência já explica. Nós estamos vivendo um momento de catástrofe climática. E nós estamos vivendo esse momento graças a nossas intervenções erradas, graças à nossa falta de preservação. Ontem, de manhã, pelas 6 horas da manhã, eu estava assistindo um vídeo sobre um desenho animado da década de 90, o desenho Capitão Planeta, e nós, depois eu fiz um comentário, né, falando para o amigo, se nós olharmos a luta do Capitão Planeta há 20 anos atrás, hoje, coitado do Capitão Planeta, ele tomou de 10-0, de 1000-0. Nós continuamos poluindo, continuamos produzindo o efeito estufa. O resultado é isso. Cidades inteiras embaixo d'água. Mas vamos caçar a culpa. Alguém teve a coragem de dizer que a culpa foi de fulano ou de ciclano que pediu para poder o Rio Grande do Sul sofrer tal situação, porque o Nordeste queria o Rio Grande do Sul na situação de humilhação, a exemplo deles que sofrem com a seca. Olha, tanta gente idiota querendo lacrar, querendo conseguir like, que dá nojo. Mas vamos nós para o Evangelho do dia. Hoje também vamos daqui a pouco para a missa, né, a primeira missa do Padre Adriano, né, o jovem Padre Adriano, ordenado ontem. Estivemos ontem na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Japeri. A acolhida do povo de Deus até hoje é uma acolhida fenomenal. Agradeço muito ao povo santo da minha querida paróquia de origem, da onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu descobri minha vocação de leigo, de povo de Deus. É ali. E eu fui muito bem acolhido por esse meu povo querido, meus irmãos queridos. Participamos do almoço junto com o Padre Adriano, momento festivo, momento de música, momento de alegria. E daqui a pouco, 9 horas, missa na comunidade de São José, a primeira missa do Padre Adriano. Vamos lá prestigiar esse momento e rezar junto com ele para que ele possa ser um santo e um bom padre. Mas vamos nós para o Evangelho do dia. Hoje é domingo da Ascensão também, mas isso sem contar que hoje também nós estamos celebrando o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? Tem a mensagem do Papa Francisco, que nos convida, nesse contexto, a entender, a celebrar esse mistério. Vamos nós! A liturgia de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 11. É a primeira leitura. O Salmo 46, entre parênteses, 47. A segunda leitura, Efésios capítulo 1, versículos 17 ao 23. E o Evangelho, do qual nós vamos debruçar, vamos falar um pouco mais dele, Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 20. De novo, repetindo, Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 20. E o Papa, esse ano, ele lançou novamente, né, todo ano ele faz esse lançamento, ele lançou, né, a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, e onde conversava com a Letícia lá de Paracambi sobre o uso da PASCOM, o trabalho da PASCOM, o trabalho da comunicação social em nossas comunidades, como levar a verdade. Aí o Papa fala do perigo da fake news, o Papa apresenta a inteligência artificial e sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana, ou seja, eu falava com a Letícia, dessa comunidade da Pascom lá de Paracambi, eu dizia, cuidado com o excesso de tecnismo. Às vezes nós que estamos aqui no YouTube, eu particularmente, toda vez que eu entro, seja ele através de áudio, quando a gente faz o áudio que compartilha lá no WhatsApp, ou mesmo no Instagram e no Facebook, a gente se preocupa que tenha uma qualidade, mas não podemos perder o que da humano. De vez em quando, a gente dá umas vaciladas. Outro dia, sábado passado, para ser mais exato, esse é o de ontem, o outro sábado, eu anunciei que era o quinto sábado, era o sábado da quinta semana da Quaresma, quando estamos vivendo o período pascal. Então acontece às vezes. Outra vez, o Carlinhos, meu amigo, o Carlinhos tem muito carinho da comunidade de Japeri, Gruja, ele falou, Daniel, você falou que aqueles que acreditam na terra plana estão com razão. Às vezes a gente fala um jogo de palavra, a palavra entra errado.
né? E depois eu corrigi na outra fala. Então, quando a gente vira muito tecnista ou muito automático, esse é o perigo da comunicação. E o Papa Francisco nos orienta, nos anima nessa mensagem desse ano, para que nós tenhamos cuidado para não sermos apenas tecnistas ou apenas inteligência artificial. O Papa Francisco, antes de mais nada, nos convém a limpar o terreno da leitura catastrófica, ou seja, não podemos ter a informação, dizia isso um tempo atrás na Rádio Catedral FM 106.7, né? Inclusive a gente quer rezamos esses dias pelo nosso irmão Vini, que veio a falecer no dia 23 de abril, e a gente falava sobre termos também em nossa leituras notícias boas novas, que a gente às vezes só vê, tem isso, tem aquilo, ou seja, catástrofe, morte, corrupção, e nós não procuramos viver e anunciar coisas boas. Um pai que é encontrado pela família, um pai que voltou para casa, um amigo que pediu perdão para o outro, um irmão que voltou ao convívio na comunidade que estava afastado. Ou seja, a gente só quer notícia ruim. Como diria Padre Jorge Luiz Soares, nosso irmão lá de Lote 15, ele dizia, olha, quando chega, fala em notícia ruim, todo mundo quer saber detalhes. E aumenta os detalhes. Quando fala em coisas boas, tá bom, tudo bem. A gente tem que trabalhar a questão de sermos mais humanos em nossas práticas de comunicar. Mas olhando para o Evangelho, porque daqui a pouco o tempo estoura, já está estourado, né? Eu perdi ali, a gente fala uma coisa, fala outra e acaba estourando. Hoje é a solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor que conviveu conosco, né? Nesse período pascal, onde ele nos enviou, nos confiou a missão da igreja, hoje ele vai voltar para o Pai. E no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20, ele nos convida a irmos em missão. O Evangelho, Jesus, quando parte, ele deixa para nós um compromisso. E essa missão de levar o Evangelho a toda criatura. Essa notícia de dar a boa nova, essa missão de levar a boa nova. Alguns querem apenas a velha nova, ficam lá no Velho Testamento, ficam lá naquele Deus castigador, naquele Deus radical. E aqui Jesus nos envia para levarmos a graça e a misericórdia de um Deus que nos ama. E o interessante é que o texto fala que os 11 estavam, né, dentro de uma casa, na última ceia, eram apenas os 12 apóstolos. Eles estavam lá e agora, novamente, Jesus vai enviar a comunidade para a missão. Novamente, Jesus traz esse compromisso. Ele dá a ordem para celebrarmos a ceia e depois ele vai e tem a obrigação de dizer, olha, vai e prega o Evangelho. O interessante é que o autor sagrado aqui diz que Jesus aparecia aos 12 e disse-lhe, ide por todo o mundo. E aí, de acordo com a tradição, alguns falam que a eleição de Matias foi depois da ascensão, outros falam que é antes da ascensão, mas o interessante é que quando fala o número 12, ele traz para nós a notícia que Deus envia uma totalidade de pessoas. Somos todos enviados. Nós somos todos vocacionados para comunicarmos que esse Cristo que foi, voltará. O Evangelho de hoje ainda fala que é para pregar o Evangelho. Não é para condenar, não é para julgar. E ele fala que só quem crer e for batizado. E traz para a gente uma série de missões que a gente, às vezes, não compreende bem. O Evangelho de hoje traz para nós uma notícia que nós somos convidados a viver neste mundo. Por isso ele fala, mesmo que peguem serpente. Anúncio da chegada do reino de Deus é um anúncio que nós devemos fazer, não por nós mesmos, mas porque recebemos esse mandato apostólico dado pelo Cristo. Jesus que ressuscita, Jesus que envia, e é Jesus que vai ao Pai e promete que voltará. Jesus
traz para nós uma obrigação. Obrigar-nos a anunciar a opção da salvação. Não podemos nunca querer que o Estado laico, eu falava outro dia com uma funcionária da Prefeitura Municipal de Japeri, o Estado é laico. O anúncio do Evangelho é dentro de uma sociedade que não tem uma religião definida. É dentro de uma realidade onde nós, às vezes, seremos mal interpretados se de fato vivermos de verdade o Evangelho. Muitas das vezes nós, homens e mulheres, filhos da mãe que somos nós, somos guiados por pensamentos egoístas. Somos guiados pelas nossas vontades humanas. Somos guiados pelo desejo. E às vezes eu ouvi um pregador falando que o padre, já que o padre Adriano vai celebrar a primeira missa hoje, é um ser humano igual a qualquer outro. Eu só quase falei para o pregador, avisa lá para os seus padres, avisa lá para o seu clero, avisa lá para os padres que ele é como qualquer outro ser humano. Porque muitas das vezes, só porque você frequentou a igreja, você se acha. E aí eu vejo muito isso em igrejas evangélicas, eu vejo muito isso, às vezes, em relação com o público. Não, mas ele é pastor, ele não rouba. Ah, ele é padre, ele não faz, ele não mente. Ah, ele é da igreja, frequenta a missa, ele não peca. Quando às vezes os maiores pecadores somos nós que estamos dentro da igreja. Jesus, para concluir essa história, ele deixa um final aberto. Ele deixa uma interrogação. Ele deixa uma missão. Ele deixa um compromisso. Ele deixa uma atividade para que nós, cristãos do Evangelho de Marcos, possamos concluir esta missão, continuar esta missão. Porque esse Evangelho é o Evangelho que nos convida a ir. É o famoso ide de Mateus. É o famoso ide que nós devemos cumprir. A gente, quando fala em ser missionário, fala em comunicar Jesus, todo mundo quer. Olha, gente, como é fácil eu chegar aqui no Facebook, no YouTube, na rede social, colocar minha cara e dizer, olha, Jesus é maravilhoso. Mas como é difícil levar esse Jesus no dia a dia. Como é difícil testemunhar esse Cristo. Porque, às vezes, alguns querem o Cristo abacadabra, o Cristo do porte piripimpim. Alguns querem o Cristo que vive no mundo do faz de conta. Alguns querem o Cristo que adapta-se à sua situação de pecado. O Cristo que faz, melhor, que vive de acordo com a sua vontade. O Evangelho, segundo Marcos, Jesus define a missão de cada um de nós. E desculpem, caríssimos padres, bispos, diáconos, caríssimos ministros ordenados, caríssimos pastores evangélicos, nenhum daqueles homens eram ministros ordenados. Eram leigos, eram povo de Deus. E eles recebem de Jesus a missão de pregar o Evangelho, de combater o mal que oprime a humanidade. E combater o mal envolve o envolvimento político. Então, os candidatos católicos, os candidatos evangélicos sérios, os candidatos que estão colocando seu nome para vereança, para prefeito, preste atenção no que estão fazendo com a vida de vocês. Também nos convida para curar os doentes e dar a vida a todos aqueles que precisam da vida. Essa é a tarefa nossa no dia a dia. E eu paro por aqui, louvando a Deus por tudo que possamos viver. Parabéns ao Padre Adriano, parabéns à comunidade de Japeri, parabéns à comunidade Congregação da Missão. E Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu sou Daniel Nonato.